Inicio agora, neste momento, a sexta aula do curso de Hipnose e PNL ao vivo aqui pelo Instagram. Se você que está assistindo pelo YouTube, é porque as primeiras aulas eu estou deixando gravadas no YouTube, mas abaixo na descrição desse vídeo está um link para você saber como que funciona esse curso. E quem está assistindo pelo Instagram já deve estar sabendo o que está acontecendo aqui, tá bom? Hoje é a sexta aula, hoje eu vou falar sobre transe, sintomatologia e níveis de transe. Então vai ser bem interessante. Ao mesmo tempo que eu vou falar sobre transe, eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que eu não acredito tanto nessa potência do transe e tudo mais, né? Que eu não acho que ele seja tão necessário assim. Vamos lá, para falar de níveis de transe, primeiro eu tenho que recapitular o que eu falei lá na primeira aula, que é o que é hipnose, né? Basicamente, nós temos dois tipos de hipnose. O resto é que vão criando-se braços para a hipnose. Mas a hipnose ela é dividida entre hipnose clássica e hipnose ericksoniana, tá? Olá, Mayara, seja bem-vinda. A hipnose basicamente é isso, dividida em hipnose clássica e hipnose ericksoniana. Para a hipnose ericksoniana, a hipnose é algo totalmente natural, ela acontece o tempo todo, no dia a dia, e toda vez que você acaba se concentrando em si, é hipnose. É isso que a hipnose ericksoniana acredita, né? Nesse o que se chama-se downtime. É toda vez que você está conectado com o seu interior. Então ela é uma coisa muito mais do dia a dia. Já a hipnose clássica, que é de Dave Elman, né? Dave Elman acreditava que hipnose era o rebaixamento da faculdade crítica para você aceitar uma sugestão. Mandou um tchauzinho aí, Mayara. Então, para Elman era isso, rebaixar a faculdade crítica para aceitar uma sugestão. E que Elman pregava muito é que era necessário um nível de transe sonambúlico. No finalzinho da aula de hoje eu vou falar para vocês sobre níveis de transe. E Elman acreditava sobre esse nível muito profundo de transe para que acontecesse o resultado da sugestão, tá? Este era o conceito de Elman. Se a gente pensar no conceito de Milton Erickson, então para ele não existe níveis de transe. Para ele acredita que é algo totalmente natural. Já na hipnose clássica, ela sim trabalha com esses níveis de transe. O que seria transe? Tá? O transe, o que ele é de verdade é foco e atenção em algo. Basicamente é isso que é um transe. Tá? Toda vez que você está com foco e com atenção em algo, é transe. Por exemplo, assistir um filme, quando você está lendo, ou quando você está, por exemplo, está num lugar cheio de pessoas e entrou mais alguém aí. Boa noite, quem entrou? Que eu não consegui ver o nome aqui. Xali, caraca, boa noite. Então, basicamente, me perdi. Quando você está num lugar cheio de gente e você está ali nesse lugar com muita gente, de repente você se concentra num certo ponto e começa a olhar fixamente para aquele ponto. E parece que tudo em volta some, ou se você está num lugar com muito barulho, parece que o barulho em volta deixa de existir e tudo mais, né? Ou quando você está, quem joga jogos, né, eletrônicos, está lá jogando, está lá no videogame, jogando, e parece que tudo em volta some de você. Aquilo ali também é transe, tá? E estudos comprovaram que nós, seres humanos, nós entramos em transe aproximadamente 10 minutos a cada 1 hora. Ou seja, dentro de 1 hora, nós temos 10 minutos de transe dentro dessa 1 hora. Tá? E o que a hipnose faz? Ela usa esse transe, que é natural do ser humano, para que a pessoa se concentre dentro dela mesma. Tá? Ela usa o transe para esse nível de concentração ser um pouco mais forte dentro dela. Então, o transe, ele existe, ele é comprovado pela ciência, inclusive... Opa, o celular está caindo aqui. Ele é comprovado pela ciência, inclusive, tá? Tem estudos que comprovaram que existe... Existem alterações cerebrais quando a pessoa está no transe de hipnose ou quando a pessoa está meditando, por exemplo, tá? Através de estudos foram feitos, através de eletrodos colocados lá, fizeram todos os exames e perceberam que sim, é possível, existe uma alteração em toda a rede neural da pessoa quando ela está no transe, tanto de hipnose como de meditação, que meditação também envolve transe, tá? Mas o que é importante eu deixar aqui para vocês, que o transe, ele existe, tá? Ele é muito utilizado na hipnose, mas ele não é fundamental, tá? Ele é
basicamente para quê? Para que você aumente a concentração do sujeito hipnotizado nos comandos e na experiência que ele está passando. Basicamente é isso que o transe faz. Ele potencializa essa concentração. Então, a pessoa que está em transe, como poderia estar em transe várias vezes ao dia, como eu já disse aqui anteriormente, a pessoa que está em transe, ela potencializa essa concentração. E é claro, quando a gente está mais concentrado, a gente tem resultados que também podem ser melhores, mas não é isso que faz a hipnose acontecer, tá? O que é fato sobre o transe? Que pessoas que entram em transe, elas têm uma experiência que é muito única, muito subjetiva. Olá, quem entrou aí? Deixa eu dar uma acenada. É uma experiência... Mãe, oi mamá. Minha mãe entrou. Minha mãe sempre entra para dar um oizinho, né? Minha filha deve estar chegando aí, se não já chegou. Hoje minha filha vai dormir na casa da minha mãe. Vamos lá. Ela é muito subjetiva, a experiência do transe. Cada pessoa vai te dizer uma coisa, tá? A partir de agora eu estou falando de transe de hipnose. Cada pessoa vai dizer, por exemplo, você colocou a pessoa em transe de hipnose e essa pessoa, depois que terminou o processo todo, ela pega e fala assim para você, eu senti o meu corpo desligado. Tem outras pessoas que vão falar assim, eu senti que estava muito barulho em volta, tudo aumentou. Tem outras pessoas que vão falar, eu senti que eu não conseguia me mexer. Outras pessoas vão falar, eu senti meu coração batendo mais forte. Então, a experiência do transe em si, ela é muito subjetiva. Cada pessoa vai falar de um jeito. Por isso que a ciência não consegue comprovar, tá? Se realmente é o transe que faz a hipnose acontecer. O que é comprovado é que tudo que se faz com transe é possível fazer sem transe. Boa noite, quem entrou aí, Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Tudo que se faz com transe é possível fazer sem transe. Até mesmo uma alucinação de hipnose. Você vê às vezes a pessoa fazendo uma alucinação, né, na brincadeira ali, faz ver o ídolo e tudo mais. Só que nós temos alucinações sem estar em transe de hipnose também no dia a dia. Quantas vezes a gente às vezes acha que viu alguém, vai olhar, não é ninguém? Tirando questões espirituais ou alguma crença assim, mas às vezes a gente acha que viu, por exemplo, um amigo seu, opa, meu amigo, aí você vai ver, não tem ninguém, porque você teve uma alucinação. Outra coisa que pode acontecer com o uso do transe de hipnose, você esquecer o seu próprio nome, né? Será que nunca aconteceu de alguém perguntar o seu nome, mas você de repente tentou lembrar o seu próprio nome e você nunca conseguiu? Ou às vezes quando você tentou lembrar o nome... Ô Jorge, seja bem-vindo de novo. Alguém tentou lembrar o nome de um ator, essa pessoa, você tentou lembrar o nome de um ator e não conseguiu? É o mesmo processo no transe de hipnose, então não diferencia, tá? Então, o que acontece no transe pode acontecer sim sem o transe. Ele não é obrigatório. Eu estou falando da linha que eu acredito e da linha que eu defendo. E da linha que eu acho que não me limita. Porque, para mim, você usar esse conceito de transe totalmente necessário para a hipnose, você acaba aqui limitando a hipnose. Porque se não tiver transe, ela não acontece. E, na verdade, a hipnose ela é comportamental. Opa, já temos 7 aí agora. A hipnose é comportamental, a hipnose é um comportamento, tá? E o transe pode sim potencializar resultados, mas ele não é o que faz a hipnose. Falar que a hipnose é transe é você falar que o sintoma é alguma coisa, tá? Porque o transe pode ser um sintoma da hipnose. Quando a pessoa entra no processo de hipnose, ela pode ficar em transe. Aí ela pode ter todas as alterações da teoria do estado que acontece. Mas não é necessário. Quem assistiu a aula anterior sabe que não é necessário ter transe para que se aconteça a hipnose. Porque eu fiz com a Lana aqui ao vivo, ela colocou a mão em cima da mesa e com essa mão em cima da mesa ela colou a mão na mesa sem fechar os olhos pelo celular. Tinha transe ali? Provavelmente não tinha transe. Talvez tinha um transe da concentração dela, mas não o transe hipnótico, tá? Mas como que eu faço para atingir esse transe? Tá? Na hipnose, nós utilizamos algumas técnicas que levam ao transe. Técnicas que são, repito mais uma vez, naturais do ser humano. O ser humano já entra em transe naturalmente. Mas na hipnose, por conhecer essas técnicas, nós as utilizamos para colocar o sujeito em transe, porque em transe ele se concentra mais. Basicamente é isso. Por exemplo, uma coisa que pode ser utilizada como técnica na hipnose. O celular está caindo de novo. Eita, tem que dar um jeitinho nesse celular aqui. Monotonia, sabe? A pessoa fica muito tempo parada, olhando só para um lugar ali.
Isso causa uma monotonia e ela acaba entrando em transe. Isso pode ser dizer que no relaxamento, um relaxamento progressivo causa monotonia e acaba causando transe também. Fixação de olhar é o exemplo que eu dei aqui anteriormente, quando você está às vezes num lugar cheio de gente e você se concentra num ponto, fica ali com aquele olhar fixo naquele ponto e parece que tudo em volta muda. Isso é uma maneira de se entrar em transe. Repetição, quando você repete muito uma coisa, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa linha de produção, ela entra em transe naquela produção, porque ela está ali toda hora fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Ali ela não vê a hora passar, ela não ouve ninguém conversando, ela não ouve barulho de máquina, ela está simplesmente naquele transe dela. E na hipnose nós utilizamos também repetição para isso. Outro jeito da pessoa entrar em transe, quebra de padrão. Através de uma quebra de padrão, a pessoa entra em transe. Vou dar um exemplo de quebra de padrão que provavelmente acontece no dia a dia de muita gente. Imagina que você está indo beber água, né? Eu estou morrendo de sede. E estou indo beber água, é uma sede louca. Mas no caminho meu telefone toca e eu vou atender o telefone. E a quem me ligou é uma pessoa que eu gosto muito, eu começo a conversar com essa pessoa e fico aqui conversando. A sede vai embora. Eu acabo entrando em transe simplesmente por uma quebra de padrão. Eu estava com aquele padrão de que eu ia lá pegar água, de repente, algo aconteceu que eu não estava esperando e entrei em transe. Ou um susto. Um susto também é uma quebra de padrão. Alguém veio, te deu um susto. A Daiane, boa noite, Daiane, seja bem-vinda. Grupo RH e você aqui de Ribeirão Preto. Vânia, seja bem-vinda também. Tá, a quebra de padrão também pode ser feita com um susto. Na hipnose nós usamos muito essa quebra de padrão para que você cause um choque, né, nessa pessoa. Esse choque, esse momentinho que ela, opa, o que está acontecendo? Ela entra em transe também. Obrigado, Dai. Um outro jeito da pessoa entrar em transe também no dia a dia é através de danças. Danças causam transe, né? A pessoa, através de danças, rituais causam transe também. Isso, e qualquer religião usa de rituais. E quem frequenta um ritual religioso percebe que ele está num transe, ele está envolvido naquela atmosfera e ele fica naquilo ali devido aos rituais. Já respondo a pergunta de hipnose para trader, tá? Inclusive está sendo muito utilizada. Daqui a pouquinho eu respondo, só terminar a linha de raciocínio aqui. Outro jeito de entrar em transe é através de emoções. Quando a gente tem um pico de emoção, a gente acaba também entrando em transe. Então, já te falo já, Vânia. Estou vendo aqui as perguntas. Já te respondo já sobre isso. Então, existem inúmeras maneiras de você entrar em transe no dia a dia, e o hipnólogo, ele só conhece essas técnicas e através dessas técnicas ele faz a indução do transe quando é necessário. Eu posso falar como experiência minha, Thiago, na clínica, tá? Na clínica, eu não vejo necessidade nenhuma de transe. Eu não vejo nenhuma necessidade de transe. Muitas das vezes eu nem percebo sintoma, nem presto atenção mais em sintomatologia do transe, que é a próxima coisa que eu vou falar para vocês, né? Então, e os resultados são incríveis sem o transe. Mas é claro que tem clientes que vão ser necessários o transe. Por isso que eu estou passando nesse curso sobre transe, como entrar em transe, o que é o transe e as definições de transe em si. E passarei também para vocês a sintomatologia, para você saber se a pessoa está em transe de hipnose ou não, tá? Vamos lá. Só respondendo uma pergunta aqui, a Vânia perguntou: o que você diria de hipnose para trader, para quem trava na hora de operar o mercado? Vamos lá. Ô Vânia, se você está travando na hora de operar o mercado, porque o trader ele tem uma pressão muito grande, né? Para quem não sabe o que é trader, dá uma pesquisada sobre trader. Eu não sou um profundo conhecedor, mas eu tenho uma visão superficial sobre isso, mas são mercados de investimento, tá? E é muito, a coisa ali é muito acelerada, né? Se você comete um erro, você perde dinheiro, e se você comete um acerto, você ganha muito dinheiro. Então é tudo muito acelerado. Talvez tenha que entender o que está causando essa trava, se é essa pressão, se é uma insegurança, se é uma impaciência. Tem que ver o que está causando, e a hipnose sim pode ajudar. Tem muita gente utilizando de hipnose e também de programação neurolinguística.
É exatamente, 1 minuto a gente perde ou ganha, é muito, muito agitado o negócio do trader. Então, tem que ver o que é que está acontecendo, qual é o sentimento que está vindo e que está te travando ali. Pode ser medo, tudo isso que eu estou falando são nominalizações, tá? Mais para frente, na hora que eu falar sobre nominalização, vocês vão saber do que eu estou falando melhor. Mas nominalização é toda vez que você dá nome para alguma coisa que de verdade é única sua. Ela não existe num consenso geral. Ela não é física, né? Mas pode ser o medo. Ó, olha lá. A Vânia pôs ali que ela acredita que pode ser o medo de perder dinheiro, porque ela é de uma família muito conservadora. Sim, pode ser isso. Pode ser que você tenha aí aprendido ao decorrer da sua infância, ao decorrer da sua vida, que perder dinheiro é algo muito ruim. Então esse medo de perder o dinheiro te trava, acaba gerando essa trava e você tem um comportamento que de verdade ele não é para o seu mal, porque você acredita que é melhor não arriscar do que perder de alguma forma por causa dessa educação conservadora que você mencionou. E a hipnose sim, pode ajudar muito. Pode ajudar demais para você entender esses processos e a PNL também. Inclusive, eu já vi por cima alguns livros de trader. Inclusive, tem um grande amigo meu que é o Fernando Pacheco, que ele é hipnoterapeuta e trabalha com PNL também. Ele é aplicador de trader, né? Ele trabalha no mercado trader. E ele mostrou para mim alguns trechos falando sobre PNL em livros, ensinando como aplicar em trader. Então, sim, é possível sim ter grandes resultados. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, depois me chama no privado que eu posso te auxiliar alguma coisa aí. Não sei de onde você é, mas pode te ajudar de algum jeito, tá bom? A Carla também pôs uma pergunta aqui. É isso aí. A Carla falou assim: além do estudo extremamente difícil, porque o trader ele exige um estudo, né? Porque é tudo muito, um detalhezinho pode fazer muita diferença. Tem muito PNL mesmo, Carla. Você tem um apego emocional muito forte ali naquele momento. Então, devido a essa questão emocional ser muito forte, pode ser que tenha alguma coisa que está te causando essa trava aí. Tá bom, Vânia? Olana, seja bem-vinda. Beleza, já falei sobre o que é o transe, já falei em como atingir o transe, né? Só para recapitular aqui. Mas como saber se a pessoa atingiu o transe de hipnose? Tem algumas pistas que a pessoa dá que podem nos ajudar, tá? Um grande erro de quem está na hipnose no começo e pela insegurança, né, é ficar imaginando que a pessoa tem que ter todos os sintomas de um transe. E tem muita gente, mas muita gente mesmo, que não tem sintoma visível nenhum de transe, mas que a pessoa está realmente muito profundo. Tem pessoas que chegam no transe muito profundo, que é o que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é o estado de Isdale, e não tem sintomatologia. A pessoa simplesmente tem algumas delas, mas bem sutis, tá? Mas estão lá nesse transe muito profundo. Então, algumas pistas podem te ajudar. Não é obrigatório, eu quero deixar bem claro isso, não é obrigatório que a pessoa tenha toda essa sintomatologia de um transe, tá? Alguns vão apresentar umas, outros vão apresentar outras, alguns não vão apresentar nenhuma, mas tem alguns que vão ter o que a gente chama na hipnose de constelação hipnótica. A constelação hipnótica é quando a pessoa apresenta vários e vários sintomas de estar em transe de hipnose, tá? Quais são esses sintomas que formam uma sintomatologia de um transe que não são obrigatórios e nem precisam de acontecer a todo tempo? Aí outra questão também, não é porque uma pessoa apresentou uma sintomatologia hoje que se você hipnotizá-la amanhã ela vai apresentar o mesmo sintoma, tá? Então pode ser diferente de um dia para o outro. Beleza. Vivian, opa, minha esposa entrando aí de novo. Boa noite. Daqui a pouquinho tá acabando, eu tô indo para casa, viu? Eu acho que ela tá vindo me vigiar para ver se eu já tô terminando. Vamos lá, boa noite, amor. Um dos sintomas da sintomatologia do transe é aumento de batimento cardíaco. Inclusive dá para você perceber que o coração da pessoa começa a bater mais rápido, tá? Outra coisa que pode acontecer é um fechamento espontâneo dos olhos. Às vezes você nem falou para a pessoa fechar os olhos, ela simplesmente já está ali fechando os olhos. Isso já é um dos sintomas do transe, tá? Um dos sintomas assim que é muito forte e acontece muitas vezes é a trepidação das pálpebras, o tremor das pálpebras. A pessoa fecha o olho e os olhos, não sei se dá para vocês verem, mas os olhos eles ficam
piscando rapidamente, bem pequenininho assim, piscadinhas bem rápidas, né, e constantes. Essa trepidação das pálpebras é um dos sintomas mais evidentes, mais fáceis de você detectar em transe de hipnose, tá? Ausência de motricidade também, a pessoa fica, você pega na pessoa, faz assim, o braço cai, ela fica completamente relaxada. Outro sintoma de transe de hipnose é a jugular da pessoa ela acaba engrossando e ela fica inclusive visível aqui, né? Você consegue ver a jugular saltada da pessoa de tanto que ela engrossa. Isso acontece também com algumas pessoas em transe de hipnose. Aumento de temperatura do rosto, o rosto, inclusive tem muita gente que fala, depois que volta da hipnose, falou, nossa, parecia que meu rosto tava pegando fogo, né? O peito aqui parecia que estava pegando fogo. Esse aumento de temperatura é comum. Resfriamento, tem pessoas que falam que a mão fica muito gelada, os pés ficam muito gelados. Então, quando você coloca alguém em hipnose e quer ver se tem os sintomas, você pôr a mão na mão da pessoa, você percebe que está muito gelada, ela está já dando um sintoma de estar em transe. Algumas pessoas soam muito a mão quando estão em transe. Aí você já vê mais uma vez que eu falei sobre transe hipnótico e transe normal, né? Transe do dia a dia. Tem pessoas que quando estão estudando, estão lendo, elas começam a suar a mão. Por quê? O transe está acontecendo e ela apresenta um desses sintomas do transe aí, tá? Outra coisa que pode acontecer é a analgesia. Analgesia é a pessoa não sentir, simplesmente, ela, por exemplo, ela está com uma dor. Eu estava com uma dor de cabeça. A hora que entra em transe, ela simplesmente não sente essa dor. Então, essa analgesia pode acontecer também. E tem um outro sintoma que é movimento de olhos REM. Tá? Não sei se você conhece, que está assistindo aqui agora, mas o movimento de olhos REM é quando a pessoa está com o olho fechado e você percebe que aqui pelas pálpebras, você consegue perceber o olho dela indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Esse é o movimento de REM, né? O movimento REM. E é um dos sintomas também muito fortes. Quando a pessoa apresenta esse sintoma, a chance dela estar no nível bem mais profundo é grande também. Beleza? Se alguém tiver alguma pergunta... A Vânia é de Minas, Vânia? Então, eu conheço algumas pessoas de Minas que podem te ajudar, tá? Depois você me chama no particular aqui, que eu indico algumas pessoas aí que podem ajudar. Conheço bastante gente de Minas. Na verdade, Minas é um dos lugares que mais tem hipnotistas e penilistas, vamos dizer assim. Tá bom? Agora, indo para a parte final do processo aqui, vou falar quais são os níveis de transe. Boa noite. Quem chegou aí, boa noite, seja bem-vinda ou bem-vindo. Tá bom, Vânia, continua aí, tá acabando já. Já estamos chegando em quase meia hora e o programado é meia hora de aula. Existem alguns níveis, tá? Através de estudos, alguns terapeutas, alguns hipnólogos chegaram a definições de níveis. Eu tenho a minha definição, Thiago, tá? Que eu olho aqui, mas não é isso que me baseia muito, mas só para eu saber como que aquela pessoa está reagindo ao processo, mais para isso mesmo, tá? Mas, de certa forma, é impossível você saber o nível que aquela pessoa está. Tá? Por mais que tenham sido criados esses níveis de transe, você nunca vai saber ao certo se a pessoa está num nível menor ou maior de transe. Ele é mais para te dar uma ideia do que está acontecendo, que é o que eu falei que eu utilizo aqui na clínica. Tá? Quais são esses níveis? O primeiro nível é o nível hipnoidal, tá? Que é o estado de vigília. Eu trabalho muito em estado de vigília. Eu gosto muito de trabalhar nesse estado de vigília. Depois vem um nível leve. Nível leve é quando a pessoa já faz todo o processo, está ali de olhos fechados e ali ela já está, você vê que já tem ausência de motricidade, você vê os olhos vibrando, ali é um nível leve, tá? Nível médio ele já costuma acontecer analgesia, ele já costuma acontecer algumas coisas mais profundas, mas assim, isso é mais com a prática que você vai percebendo, tá? O engrossamento da jugular já é no nível mais médio, pelo que eu venho percebendo aqui, tá? Ele já é no nível mais médio. E tem um nível que é o nível mais profundo, né? Que é o chamado estado Sdale, que para hipnose clássica acredita-se que o ideal é que se leve a pessoa ao estado mais profundo, ao chamado coma hipnótico.
Tá? O que é o estado Sdale? O estado Sdale é um estado que ele é tão profundo, mas tão profundo, onde a pessoa aprofunda tanto nesse transe, que é como se tudo que estivesse acontecendo em volta deixa de existir para ela. Não porque ela deixa de ouvir o que está acontecendo, não é porque se alguém der um soco nela, ela não vai saber o que aconteceu e vai ficar ali desmaiada para sempre, não é isso, tá? Mas que é um nível tão bom, que a pessoa está tão profundamente conectada nessa parte interior dela, que ela deixa de, às vezes, prestar atenção no que o hipnólogo está falando, às vezes ela deixa de prestar atenção no que está acontecendo em volta e se conecta só com ela. Nesse estado mais profundo, é possível até fazer uma amputação, por exemplo, sem a pessoa sentir dor. Tá? É possível fazer uma cirurgia, inclusive tem algumas cirurgias que já foram feitas esse ano, inclusive tem uma que foi no México, se eu não me engano, foi feita uma cirurgia porque a pessoa não podia tomar anestesia, e ela fez com o uso de hipnose, ela foi para esse nível mais profundo e fez essa mesma cirurgia através do uso de hipnose. Então é possível sim, inclusive Sdale, né? O Sdale o nome estado Sdale vem exatamente de Sdale, que era um médico que fazia cirurgias utilizando de hipnose. Era uma hipnose diferente da de hoje, mas era hipnose. Seja bem-vindo, Thiago, seja bem-vindo, PS94. Não é seu nome não. Põe seu nome de verdade aí, primo. Tudo bom? Tá? Então, nesse nível mais profundo, é possível sim fazer até uma amputação utilizando só hipnose. É possível fazer uma cirurgia utilizando só hipnose. É possível fazer um trabalho dentário utilizando-se só anestesia com hipnose. Que anestesia com hipnose não precisa nem desse nível tão profundo assim. Tá? Mas existe esse nível mais profundo. Basicamente, são esses os níveis de hipnose, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, já estamos caminhando para o final da aula de hoje. Basicamente, então, hoje eu expliquei o que é rapidinho o que é hipnose. Para quem está chegando agora, essa é a 6ª aula de um curso de hipnose e programação neurolinguística ao vivo aqui pelo Instagram. Se quiser assistir às aulas anteriores, no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou deixar, no final, assim que acabar o vídeo, eu vou deixar uma postagem minha no History, para que quem quiser entre em contato para ter acesso às aulas anteriores. Dá para assistir às aulas anteriores também, tá bom? Então, basicamente, hoje eu falei sobre o que é transe de hipnose, sobre níveis de transe, sobre aprofundamento de transe. O que mais que eu falei hoje? A memória está falhando já. E sintomatologia do transe. Basicamente, hoje eu falei sobre esses assuntos e hoje é a 6ª aula. Terça-feira que vem temos mais uma aula, que na semana que vem eu ainda não sei o que eu vou trazer de tema, mas pode ir acompanhando aqui. Quem quer saber o que eu vou trazer de tema, eu sempre aviso antes no Instagram não, no WhatsApp, tá? Então, quem quer saber o que eu vou trazer de tema, manda uma mensagem no número que eu vou deixar aí logo depois dessa aula. E aí eu informo, o pessoal da equipe lá informa, tá bom? Maiara, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou encerrando já deu a meia hora de aula de hoje, que é o que eu programei, tá bom? Se tiver alguma dúvida, escreva aí agora, ou vamos encerrar essa aula. E próxima aula, terça-feira, às 8h25, aqui pelo Instagram. Quem quer assistir às aulas, manda um WhatsApp para minha equipe que eles te mandam as aulas anteriores, ou vai no meu YouTube que lá tem as aulas. As primeiras aulas eu vou deixar no YouTube, depois não vai ter mais essas aulas no YouTube, será só para cá, para o Instagram, ou para quem já mandou a mensagem no WhatsApp, certo? Muito obrigado para quem participou, véspera de feriado, 9h da noite, é difícil mesmo. Oi Jane, seja bem-vinda, chegou aqui no finalzinho, deixa eu dar uma acenadinha para você. Véspera de feriado, é difícil mesmo ter mais gente, eu já sabia disso, mas é meu comprometimento, tá aqui às terças e quintas, às 8h25 com vocês, e estou mais um dia aqui hoje, encerrando nesse momento. Muito obrigado para quem assistiu ao vivo, muito obrigado para você que está assistindo posteriormente, um grande abraço. Precisou de alguma coisa, me chama no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar que você me encontrar, me chame que eu estou aqui para ajudar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!